Aleluia. Glórias a Deus, queridos. Boa tarde a vocês, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou um dos obreiros auxiliares aqui da igreja e recebi o convite com muita alegria, do pastor Cleiton, para poder estar aqui ministrando uma palavra para vocês. Aleluia. Recebe meu coração, hein? Uma palavra. Curva a sua cabeça. Queria chamar aqui a Ana Paula, que ela precisa dar um recado. Cleiton, vai dar o recado? Vem cá, querido. Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade nessa tarde de buscarmos o Senhor enquanto o Senhor se pode ser achado. Os nossos corações estão sedentos, não para fazer parte apenas de uma igreja, não para simplesmente cumprir com os protocolos de uma doutrina, de uma religião. Os nossos corações, eles almejam por mudança, Senhor. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos de transformação. Abrimos o nosso coração, ó Deus, para que possamos receber com toda a fé que nós temos aquilo que o Senhor tem para ser liberado nas nossas vidas. Sabemos que mais do que palavra, nós precisamos de revelação. Uma revelação que edifique o nosso espírito, ó Deus, que transforme a nossa alma e que traga saúde ao nosso corpo. Desde já, trazemos cativos perante o Senhor nossa mente. Em nome de Jesus, eu repreendo todo e qualquer espírito de dispersão neste lugar. Mentes demoníacas, ó Deus, que vem tentando trabalhar, ó Pai, contra o teu povo, trabalhando, ó Deus, cegando espiritualmente o teu povo. Repreendemos esses espíritos em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glórias a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Números capítulo 13. Estou pensando num texto e lembrando de outro. Abra comigo em Números capítulo 13. Para você que está começando há pouco tempo, Números fica logo no iniciozinho da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Todas as vezes que você tiver uma certa dificuldade para você encontrar um livro da Bíblia, eu vou te dar uma dica. Vai no índice, olha o número da página, que rapidinho você consegue achar, amém? Aleluia. Sem constrangimento nenhum, todos nós estamos aqui para podermos aprender. Aleluia. Gênesis 13, Números, eu errando aí, queridos, graça. Números 13, versículo 1 em diante, diz assim: Disse quem? Quem? Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar, ou seja, vai acontecer, aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças das tribos de Israel. Versículo 17. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não. Tende ânimo, diga para o seu vizinho, tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, lembrem-se que sempre que o número 40 estiver aí descrito em um texto, ele traz uma ideia de provação, de treinamento, de avaliação, amém? Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação
e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente, ó glória, mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aleluia. Quem já havia lido esse texto? Levanta a mão, só para mim poder entender. Amém. Obrigado, querido. Esse texto, querido, reflete uma das histórias mais importantes do povo de Israel, aonde que o povo, ao receber uma promessa de Deus de serem tirados de uma terra de aflição, Deus não simplesmente tira esse povo da terra da aflição, mas promete para esse povo que iria inseri-los em um novo destino. Deus não simplesmente desagarra o povo de debaixo de um jugo de escravidão, de um jugo de poderio do inferno, digamos assim, pois o Egito é uma tipologia do mundo, é uma tipologia da opressão mundana, é uma tipologia da opressão de Satanás. Deus não somente teve o cuidado de tirar o povo dali, de debaixo daqueles problemas. Deus queria também levar aquele povo a viver um novo tempo em uma terra de paz, em um lugar de descanso, numa terra que mana leite e mel. E quando aquele povo, depois de andar em 1 ano e meio na jornada pelo deserto, antes de Deus introduzir aquele povo naquela terra, Deus fez com que aquele povo caminhasse pela região do Horebe, e ali Deus se revelou como provedor. Ali Deus se revelou como aquele que ama. Ali Deus se revelou como aquele que ouve. Ali Deus se revelou como aquele que também se ira. E Deus se revelou também como aquele que tem estatutos, mandamentos, padrão, excelência. E quando Deus ele levou o povo ali para o deserto, querido, Deus queria extrair do coração do povo toda inclinação para o mal. Deus queria não apenas retirar o povo do Egito, mas através da trajetória no deserto, Deus estava trabalhando para retirar o Egito de dentro do povo, para retirar todo o mundanismo de dentro do povo. E no momento que aquele povo chega a um determinado ponto, Deus vira para eles, está lá em Deuteronômio número 1, capítulo 1, a palavra diz assim: tempo demais vocês ficaram no deserto, agora é hora de entrarem, é hora de possuírem a terra. Um novo tempo já estava sendo liberado para o povo, uma nova estação já estava sendo trazida pela graça de Deus sobre a vida do povo, lembrando que era um povo desobediente, lembrando que era um povo obstinado, lembrando que era um povo de dura serviço, lembrando que era um povo que não sabia sentar e aguardar a graça de Deus. Tudo aquilo que era uma necessidade, eles murmuravam, eles reclamavam. Por uma certa vez Deus teve até mesmo o desejo: Moisés, eu vou fulminar todo mundo e vou começar tudo de novo através de você. Moisés levanta as suas mãos e fala assim: não, Senhor, tem misericórdia do teu povo. E Deus dando mais uma oportunidade para o povo, Deus conduz o povo. E quando o povo chega no limiar da terra, ao ponto de eles receberem as promessas daquilo que Deus tinha dado para eles, a palavra nos fala que Deus tinha dado uma ordem: entre na terra. Mas lá em Deuteronômio capítulo 1 e capítulo 2, o povo diz: não, peraí, primeiro vamos escolher dentre nós alguns que entrem lá, vasculhem a terra e vejam se de fato a terra é aquilo que Deus disse que ela era. Deus deu a permissão, eles escolheram um de cada tribo, e esses 12 homens, eles foram na terra, entraram na terra e ficaram ali durante 40 dias. Eles estavam examinando a terra, olhando o povo, olhando as condições do relevo, olhando as condições climáticas,
tentando criar ali uma estratégia para poder invadir. E quando eles voltaram com os frutos da terra, lembrando que quando o povo tinha recebido da parte de Deus uma promessa de entrar na herança, Deus não tinha citado que na terra habitavam gigantes. Sim ou não? Quando Deus tinha dito para o povo que eu vou livrá-los, eu vou exercer autoridade, governo, domínio, vou estender o meu braço e vou dar sobre vocês a vitória contra os seus inimigos, Deus não disse em momento nenhum que o próprio povo ia pegar nas armas e entrar na terra e expulsar o inimigo. Eles não sabiam disso. E quando o povo entra ali no limiar da terra, eles percebem que não era simplesmente entrar, armar a barraca e beber do leite e do mel que Deus tinha prometido para eles. Ou seja, existia um povo já ocupando a terra. Aí eu me pergunto, olha o tanto quanto que isso, queridos, é uma semelhança do nosso cotidiano, da nossa vida com o Senhor. Nós temos a graça de Cristo Jesus ter vindo em nosso lugar e se feito maldito em nosso lugar. Nós temos a graça, o privilégio de termos todos os nossos pecados assumidos ali na cruz do Calvário por Jesus. Nós temos a oportunidade, de termos todas as maldições que estavam sobre as nossas vidas transferidas sobre o corpo de Cristo, lançado no mar do esquecimento, de tal maneira que se você crê no sacrifício de Cristo de uma maneira única e eficaz e completa, Jesus ele se torna o seu Salvador e também o seu Senhor. Ou seja, quando nós aceitamos o convite de nos achegarmos até Ele, nos alegra em saber que toda a condenação pelos nossos pecados nos é perdoada. Sim ou não? Você não se sente feliz por você ter sido perdoado? Sim ou não? Aleluia! Agora resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. Aí a gente fica parando para poder pensar, eu não sei que repouso que é esse que existe para o povo de Deus. Desde quando que eu entreguei minha vida para o Senhor, está tudo mais difícil. Desde quando que eu assumi um compromisso de caminhar pela fé, pela palavra, tem sido tudo mais trabalhoso. Tem sido tudo mais difícil, tudo mais complicado. Eu saí do mundo porque no mundo existia tanta hipocrisia, mentira, males. Eu vim para dentro da igreja, parece que aqui dentro tem mais hipocrisia do que lá fora. Eu caminho lá fora e percebo tanta luta, tanta dificuldade. Eu entro para cá, parece que lá fora eu consegui lidar com as dificuldades com mais facilidade do que aqui dentro. O que está acontecendo? Razão pela qual a grande maioria das pessoas elas acabam o quê? Esfriando na fé, desistindo daquilo que seria a oportunidade de uma mudança, de uma transformação na vida delas. E antes de se desviar, saindo da igreja, muitas dessas pessoas se desviam dentro da igreja. E vivem uma vida cabisbaixa, desanimada, não consegue levar a cabeça, levantar os olhos para os céus e reconhecer a graça, a virtude, o favor que é de caminhar com Deus. E ficam ali, pobre de mim, coitado de mim, entristecido eu estou, porque genuinamente estão sofrendo, porque genuinamente estão padecendo lutas, adversidades, problemas. Mas a pergunta que você está fazendo no seu coração, a pergunta que não quer calar, se existe de fato uma promessa para cada um de nós, por que existe tanta tristeza no meio da igreja? Se de fato existe o poder de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente possa destruir o poder do diabo e assumir a herança que Ele nos deu, por que existe tanta dificuldade no meio da igreja, para que a gente viva a plenitude do Evangelho que foi conquistada por mim e por você? Será que é só eu que tenho essa pergunta? A resposta está no versículo do capítulo 14, versículo 1 em diante. Números 14, versículo 1 em diante diz: levantou-se, pois, toda a congregação gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito, voltarmos para o mundo? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel.
E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Versículo 8 de novo: se o Senhor se agradar de nós. Versículo 9: tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não temais, não deixe que o medo, que o pavor, que a timidez governe o coração. Não deixem que o medo, não deixe que o povo desta terra tragam medo sobre a vida de vocês. Porquanto como um pão o podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor Ele é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Quem crê que Deus aqui ficou um pouquinho irado? Queridos, um dos motivos principais pelos quais muitos de nós no meio da igreja, a gente tem vivido cabisbaixo, triste, desamparado, se sentindo sozinho, se sentindo em solidão, é porque nós temos por natureza uma tendência de pegarmos atalhos. A caminhada com Cristo não é simplesmente uma caminhada onde que você ouve de alguns pregadores neopentecostais, aos quais temos que prestar conta a Deus, de que você precisa de fato apenas passar por um tanque de água, fazer um compromisso com uma igreja local, ser fiel no tocante você dizimar e ofertar, e continue vivendo a vida do jeito que você quiser, que Deus vai te abençoar. Isso é mentira. A única graça que nós recebemos, ao qual eu e você não podemos fazer nada, é o receber a salvação. Não há nada que você pode fazer que você possa comprar a salvação eterna sobre a sua vida. Nada. O povo ele não conseguiu atrair a atenção de Deus. O povo não conseguiu pagar pelo direito de entrar na terra prometida. Mas entrar na terra prometida havia um preço. E que preço que era esse? É um preço, querido. Ele é muito alto, mas é um preço muito simples. Crer. Confiar. Silenciar a sua alma, silenciar suas inquietudes, parar de permitir que a velha mentalidade, que o velho homem, que a velha natureza egípcia, ela ainda vem dizer para você como que você tem que lidar com a sua vida espiritual. As velhas influências do pecado, as velhas influências do velho homem, as velhas posturas de moralidade que tínhamos antes, que queremos trazer para dentro da igreja, que estão destituindo o poder do evangelho sobre as nossas vidas. O que o Senhor diz para o povo é: entre na terra e possua, porque eu já entreguei a terra para vocês. Mas o povo, eles olhavam para o desafio: olha o tamanho desse pecado, olha o tamanho desse desafio, olha o tamanho dessa dificuldade, eu não vou conseguir. Querido, pelo amor de Deus, isso é uma palavra de conforto, de consolo, de edificação para o seu coração. Todas as vezes que o Senhor trouxer para você uma direção, uma palavra, uma revelação, você não tem que ficar medindo se com o teu sapato você consegue caminhar naquilo que Deus tem para você. Você não tem que ficar medindo se com o seu dinheiro você vai conseguir fazer aquilo que Deus projetou para que você pudesse fazer. Você não tem que medir se com a sua inteligência que você possui, você vai conseguir fazer aquilo que Deus sonhou antes da fundação do mundo, para que eu e você possamos fazer. Para de ficar medindo a sua capacidade. Desde a década de 60 para cá, a estrutura familiar, ela está se defasando cada vez mais. A matriz da sociedade, que é a família, ela está se desestruturando cada vez mais forte. E o resultado é que eu e você somos uma geração destituída de constância, somos preguiçosos, somos desanimados, queremos atalho constantemente. Queremos uma coisa aqui, queremos uma coisa ali, queremos uma coisa acolá. Por quê?
Existe uma certa ausência da presença dos pais, das mães, junto dos seus filhos, dizendo: é assim que vive a vida, é assim que se relaciona, é assim que você compra, é assim que você vende. Então a gente cresce igual semente de abóbora, tudo solto. Como que a gente aprende a se casar namorando com tanto de gente errada? Como que a gente aprende a ganhar dinheiro fazendo tanto de coisa errada, gastando dinheiro de um jeito errado? Ou seja, estamos aprendendo do jeito errado, estamos sendo totalmente desmoralizados no quesito em nossa vida em Deus, em nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque a estrutura deste mundo, o curso natural deste mundo, ele leva toda a humanidade a viver numa postura totalmente anticristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de número 21, o Senhor Jesus disse: não esperem vocês que o reino de Deus irá se manifestar nos púlpitos, em livros, em CDs, em shows. Não. O reino de Deus, ele está dentro de vós, dentro de você. Bate no seu peito e fala assim: o reino de Deus, diga com convicção: o reino de Deus, ele está dentro de mim, ele está dentro de mim. Se Satanás ele conseguir destruir as suas emoções, se Satanás conseguir destruir as suas perspectivas em relação à pessoa de Deus, ele já ganhou a batalha. Está salvo, lavado, remido. Se morreu, vou para o céu. Se você permanece em Cristo, não vive uma vida no pecado, com certeza você vai para o céu. Mas vive igual prego, levando na cabeça todo dia, triste, cabisbaixo, desanimado, parece estar chupando limão toda hora. Por quê? Simples. Porque uma vez que o Senhor ele coloca um desafio diante de você, você olha e fala: eu não consigo. Na hora que Deus coloca uma pessoa para te discipular, para cuidar de você, para te pastorear, você está me cobrando demais, hein? Não estou gostando disso não. Você bate muito, hein? Você está me cobrando demais, não estou gostando disso não. Eu não gosto de fulano de tal. Ele bate tanto, ele cobra tanto. Desde quando? Fulana de tal está achando que é minha dona. Vem me falar do jeito que eu me visto, vem me falar do jeito que eu me porto. Ela está achando que é minha mãe? Ou seja, é um povo de dura serviço, de espírito de escravidão. Qualquer coisa hoje, nessa geração que a gente fala para o bem, para edificação, para mostrar para eles o caminho, opa, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Razão pela qual a grande maioria morre prostrado no deserto. Quem aqui está me entendendo? Todas as promessas que o Senhor tem liberado, elas são para nós, para mim e para você. Mas você não pode medi-las com sua mente. Você as recebe no seu coração e você começa a caminhar pela fé. A fé não é um passo no escuro, a fé ela tem uma visão própria. Então você começa a caminhar naquilo que o Senhor direcionou para você. Com a sua mente você não está entendendo nada. Olha o meu tamanho, eu tenho 1,80 m, aquele cara tem 3 metros de altura. Como é que eu vou ganhar daquele cara? Como que eu vou prevalecer sobre esse desafio? Como eu vou prevalecer sobre essa adversidade? Como que eu vou conseguir restaurar a minha família? Como que eu vou conseguir restaurar as minhas finanças? Como? Em vez de nós ficarmos aqui nos questionando, paremos de encontrar respostas em nós mesmos. A resposta de uma vida melhor, de um futuro melhor, de uma transformação melhor, não está em nós mesmos. Está focada aqui, queridos, na palavra de Deus. E no momento que aquele povo voltou, eles inflamaram, eles amaldiçoaram a terra. E é o que está acontecendo hoje. Um novo convertido chega na igreja todo animado: Jesus é bom, Jesus me salvou, Jesus tem me curado. Aí um crente, um pouco mais velho: já vi isso aí, não vai durar um ano. Vou parar com isso aí, você está empolgadinho demais. Nem tudo isso aí não, você está ficando fanático já. Ou seja, inflamando a terra dessa pessoa. A palavra em Provérbios nos diz, querido, que do fruto dos nossos lábios é que nós vamos comer. Se você é uma pessoa que crê na palavra e você começa a liberar aquilo que você crê, declarando o que Deus diz a seu respeito, você vai abençoar o seu destino, você vai abençoar o seu futuro, você vai trazer para você e para as pessoas ao seu redor uma convicção de quem é Deus, de quem você é e daquilo que o Senhor tem reservado para você. O que nós não podemos achar, querido, não podemos ser ingênuos em achar, em esperar que pelo simples fato de Deus nos amar,
tão loucamente, Ele vai te pegar pela mão, Ele vai dar para você tudo que você quer, tudo que você sonha, tudo que você precisa, sem que você não faça nada. Isso é uma mentira. Não existe isso. Não existe barganhas com Deus. Não existe trocas com Deus. O que existe é graça. Graça, abundante graça. Você levanta pela manhã triste, cabisbaixo, desanimado, com vontade de morrer. E aí você, pela graça, você vai lá, se prostra, busca o Senhor, ora ao Senhor. E aí você abre a palavra e o Senhor comunica com você o que Ele tem a te dizer naquele dia. Ou seja, o maná vem sobre o seu deserto. Aquela palavra que o Senhor te liberou sobre a sua vida, você sabe o que você tem que fazer. E o ponto é esse. Você absorve aquela palavra e você começa a caminhar nela. Agora não é simplesmente você caminhar, dar 3, 4, 5 passos. Na primeira dificuldade você para tudo e volta para trás, não. Uma das características principais de todo cristão é a perseverança. O desafio era entrar na terra e se permitirem serem usados pelo Senhor para vencerem os inimigos, para decretarem a vitória sobre os inimigos. A vitória já era deles, mas eles não entendiam. Por que eles não entenderam? Porque eles estavam, queridos, tentando viver uma comunhão com Deus Santo, com Deus Justo, mas com uma velha mentalidade. Eles estavam preservando ainda toda a estrutura da educação egípcia que eles receberam naqueles anos. Foram 432 anos vivendo naquela terra. E pouco mais de 300 anos vivendo como escravos. Aí você dorme como escravo, você acorda como escravo, você come como escravo, você é tratado como escravo. Como que você acha que era a mente daquele povo? Deus sabia que aquele povo era daquele jeito. Deus sabia que aquele povo era um povo de duro serviço. Por isso, por saber que era um povo difícil, por saber que era um povo complicado, por saber que era um povo vazio, oprimido, angustiado, negativamente viviam a vida deles, então o Senhor pegou aquele povo, levou eles lá para Horebe. Senhor, estou com sede. Está aqui água, filho. Brota água da rocha. Senhor, estou com sede, essa água aqui está amarga. Corta aquela árvore ali, joga aqui. Está doce? Está doce, então bebe, filho. Ou vontade de comer uma carne. Aves o céu, desce lá. O meu povo está com vontade de comer carne. E o povo precisava de identidade. O povo precisava de postura. O povo precisava o quê? Ser santificado, conhecer a santidade de Deus. Deus chama, convida o povo para ficar ao sopé do monte. O povo ficou com medo. Não. Vamos terceirizar esse negócio. Esse negócio de buscar a Deus é muito difícil. Vai lá, Moisés. Fala só você com Deus. A gente fica aqui te esperando. Moisés foi lá. 40 dias no monte, pegou as 2 tábuas, e aí Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, o povo se perverteu, desce. Moisés descendo ali do cume do monte, ele encontra no meio do caminho ali com Josué, e Josué faz um comentário: tá tendo festa lá, hein? Alguma coisa boa está acontecendo lá. E Moisés fala assim: não, querido, o povo se perverteu. Moisés nem estava vendo o povo, mas Moisés já sabia o que estava acontecendo com o povo. E quando o Senhor entrega, depois de algumas experiências após essa, o Senhor entrega para o povo as leis, com o objetivo de revelar para eles qual era o caráter dele, qual era o padrão de santidade dele, qual era o padrão de conduta dele, e lançando sobre a face do povo, o povo ia examinar todas aquelas mais de 600 leis, e ia parar para pensar: tem como não? Olha isso aqui é difícil demais. Não tem como observar isso aqui não. Isso aqui é difícil demais. Como que eu vou viver isso? Como que eu vou me submeter a essa lei? Esse negócio é complicado demais de obedecer esse negócio. Como é que eu vou ser submisso a isso? Séculos mais tarde, Deus lança através do profeta Jeremias uma promessa: vem dias, diz o Senhor, em que renovarei uma aliança com o meu povo, não segundo as tábuas que foram entregues lá no monte. Eu escreverei as leis no coração. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não precisará que cada um mais ensine ao outro, porque eu, o Senhor, serei conhecido por cada um de vocês. Em outras palavras, a mesma experiência que o povo teve de receber as tábuas das leis, cada um de nós estamos tendo hoje.
Cristo Jesus, quando ele estava para poder morrer, ele disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração, crê de Deus, crê também em mim, estou preparando tudo para vocês, importa que eu vá, para que o outro Consolador venha. Jeremias 31, 31. E esse Espírito que o mundo não pode ver, esse Espírito que o mundo não pode conhecer, esse Espírito que o mundo não pode ser dirigido por ele, vocês o conhecem. E quando o Espírito Santo foi liberado, com qual objetivo o Espírito Santo foi liberado? Apenas para ser mais um chavão evangélico no nosso meio? Apenas para ser mais um personagem bíblico? De maneira nenhuma. Assim como as tábuas das leis, elas foram tragas para o povo, para poder mostrar para o povo o caminho, o padrão de Deus, a moral de Deus, o Senhor revela o seu Espírito, libera o seu Espírito sobre cada um de nós. E esse Espírito, todos os dias, ele está disponível a você para te edificar, para te fortalecer, para te nutrir, para fazer de você um vaso novo. Mas mesmo assim, estamos tristes, cabisbaixos, desanimados, como se Jesus não fosse voltar, como se o Senhor não tivesse poder para poder mudar nosso casamento, mudar os nossos filhos, como se aquela palavra que está sendo ministrada ali não fosse para mim, como se aquilo que está acontecendo na igreja, eu me envolvo se eu quiser. Ou seja, constantemente, todos os dias, o investimento da parte de Deus está sendo trago sobre as nossas vidas, mas pouquíssimos são aqueles que estão correspondendo. A igreja é um lugar de descanso, querido. A igreja é um lugar de descanso, um lugar de refrigério. Se todas as vezes que você precisa vir para a igreja existe um peso no seu coração, tem alguma coisa de errado. Se todas as vezes que você vira para o seu filho, vira para o seu esposo e diz: vamos para a igreja, de novo, tem alguma coisa de errado. O salmista dizia: quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma desfalece pelos teus átrios. O que será que o salmista conheceu a respeito de Deus? Em Hebreus, no capítulo 3, versículo de número 12, o texto diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Ou seja, você que não gosta de ser corrigido por outra pessoa, você que não gosta de ser chamado a atenção por outra pessoa, você que não gosta que o seu pastor, que o seu líder de célula, que o seu discipulador, que o seu amigo em Cristo, que o seu irmão em Cristo corrige você de algumas coisas, ele está simplesmente obedecendo uma palavra. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Com qual finalidade? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, diga comigo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os quais, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade, por causa da falta de fé, por causa da falta de posição, de crer, de confiar, de esperar em Deus, unicamente em Deus. Nós somos muito rápidos em sermos misericordiosos com nós mesmos. Por muitas vezes eu me pego lendo a Bíblia e acho injustiça diante de Deus. Eu falei: Senhor, isso aqui o Senhor foi injusto. O povo foi tratado como escravo. O povo não tinha um coração aberto para poder receber. O povo precisava ser trabalhado. Mas, meu filho, o povo foi trabalhado. Eles não corresponderam porque não quiseram. 1 ano e meio caminhei com eles no deserto. Mostrei para eles a minha graça, a minha bondade, a minha misericórdia. Ou seja,
antes do juízo se manifestar, a graça foi manifestada. A misericórdia foi manifestada. Mas eles não entraram por causa da incredulidade. Esse é o problema, porque a grande maioria de nós não estamos entrando no descanso que o Senhor tem reservado para nós. Por causa da incredulidade. A falta de fé. A falta de você ter uma prioridade na sua vida com as coisas espirituais. Quando o Senhor ele olha para você e vê a calamidade que você está sofrendo, tenha certeza absoluta, Ele se compadece da sua causa. Mas acontece que Deus ele não pode negar a si mesmo. Ele colocou diante de você princípios espirituais. Não livros de autoajuda. Não comentários de grandes empresários. Não comentários humanos que não podem acrescentar em nada na sua vida espiritual. Mas princípios espirituais que, independente da sua cor, da sua classe econômica, que independente da sua família, do local que você mora, você pode ou não entrar na herança que o Senhor tem reservado para você. Só depende de você. Dentre toda aquela geração de mais de 2 milhões de pessoas que saíram ali do Egito, apenas 2 homens entraram no descanso de Deus. Você tem noção do que é isso? Será que o Senhor precisa aguardar que toda essa geração atual morra para que Ele possa trazer uma geração próxima que creia nele para receber um grande avivamento? Será que o Senhor vai ter que dar a liberdade para que todos nós continuemos vivendo na incredulidade, morramos no deserto, para que o Senhor traga uma próxima geração de pessoas que creiam nele para ver uma obra grandiosa que será a grande e a última colheita? Despertai, igreja. Despertai. Vamos ficar de pé? As próprias experiências que você tem passado na sua vida, de lutas, de adversidades, vitórias e derrotas, elas estão mostrando para você qual é o poder que a igreja, que o Evangelho, que o Espírito Santo tem tido na sua vida. Igreja é um lugar de descanso e você precisa tratá-lo como tal. Nós temos trabalhado no ministério pastoral dessa igreja já há tanto tempo e nós temos percebido quantas dificuldades que o povo de Deus tem vivido, quantas. E eu posso afirmar para você, a grande maioria delas são pessoas que semearam vento e estão colhendo hoje tempestade. Não precisava ser assim. E o que resta para nós hoje? Simples. Ainda estamos na dispensação da graça. Ainda estamos recebendo misericórdia da parte de Deus. Você tem o Espírito Santo. Você tem a vida de Deus dentro de você. Tudo que você precisa fazer é trabalhar para deixar de lado o coração endurecido. Curva sua cabeça. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Ainda resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. Ainda resta um descanso, um repouso. Uma terra que manda leite e mel para o povo de Deus. É seu. Foi dado para você gratuitamente. É seu por direito e por herança. Ninguém pode roubar isso de você. Mas infelizmente muitos de nós estamos inflamando essa terra, estamos amaldiçoando essa terra, porque em vez de declararmos o que o Senhor está falando, em vez de estarmos alinhados com aquilo que o Senhor está falando, nós estamos nos precipitando em pegar atalhos, querendo fugir do processo, querendo fugir do tratamento, querendo fugir do cuidado de Deus. E a pergunta é: até quando? Não pegue atalhos, porque o Senhor tem pressa para curar a sua vida, para restaurar a sua vida. Deus tem algo reservado para edificar você, para abençoar você, mas de repente você está correndo de um lado para o outro, tentando pegar atalhos, e a pergunta é: até quando? Até quando? Resta um repouso para o povo de Deus. Mas pastor, está difícil, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais essa vida. Para de olhar para baixo, coloque os seus olhos lá no alto onde Cristo vive.
Coloque os olhos lá no alto onde Cristo vive. Diga a circunstância, diga a situação: o meu Redentor vive, o meu Senhor vive, e eu verei a manifestação da sua bondade na minha vida. Creia. É a fé que atrai o poder de Deus na sua vida, não as suas queixas, não a sua murmuração. É apenas a fé, é a confiança no Senhor. Não tenha medo dos desafios, não tenha medo das circunstâncias. Ah, mas a terra é maior do que eu vou ser engolido por ela. Isso é mentira do diabo, isso é mentira de Satanás. Diga para você mesmo: resta um repouso para mim. Diga com fé para você mesmo: ainda resta um repouso para mim. Resta um descanso, um refrigério para minha alma. Resta um novo tempo sobre a minha vida. Você ainda não morreu. Você ainda vai experimentar, querido, a glória e a graça de Deus na sua vida. Porque a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. Receba essa palavra sobre o teu coração. Receba essa palavra sobre o teu coração. Você não tem obrigação de ser o que os seus pais foram. Você não tem obrigação de ser pobre como você foi quando você nasceu. Deus tem um futuro melhor para a sua vida. Entre no descanso de Deus. Entre no refrigério de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus. Um descanso, um renovo, um refrigério. E isso é seu. Isso é vosso, igreja. Abre os seus lábios e comece a falar com o Senhor. Abre os seus lábios e comece a falar com o Senhor. Diga: o Senhor, eu recebo o que é meu. Não abra mão. O tempo está passando. As circunstâncias estão, querido, dominando você. Não seja um fruto do ambiente que você vive. Seja um influenciador. Seja um agente de transformação. Seja luz. Seja cheio do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Resta um repouso para o povo de Deus.